Olá, você já se perguntou como pode ser o perfil térmico da temperatura da pele de nós brasileiros? Será que existe alguma diferença entre a temperatura da pele de homens e mulheres? Eu sou a Franciele Demenech, sou fisioterapeuta e especialista em termografia. E eu trago para vocês hoje essa temática na nossa sala secreta da termografia. Esse evento online gratuito que ocorre semanalmente com a finalidade de trazer um pouquinho, né, aprendizado de conceitos sobre a termografia na área da saúde. Então, hoje, eu trago aqui para vocês um artigo publicado em 2014 por um grupo de brasileiros da Faculdade de Viçosa, de Minas Gerais. Tá? E aí, o que, que eles estudaram nesse artigo? Né? Quais eram os padrões térmicos corporais de adultos brasileiros saudáveis? E um dos objetivos foi estabelecer esse perfil térmico da temperatura da pele, né, para a população brasileira e comparar as diferenças entre o sexo feminino e masculino. Então, aqui na introdução, vou falar um pouquinho sobre o que é termografia, caso, né, seja o seu primeiro contato com a termografia. Os demais que já conhecem também, sempre bom fazer uma revisão, tá? Então, a termografia ela é uma técnica, né, que permite a visualização do calor irradiado pelo corpo usando a emissão infravermelha, que é um espectro que não é visível aos nossos olhos. Tá? Então, essa tecnologia ela é usada na área da saúde, onde pode me fornecer informações sobre as respostas fisiológicas, tá, associadas às temperaturas da pele, a fim de identificar diferenças, né, dos tipos de síndromes dolorosas, as alterações vasculares ou problemas neurológicos. Tá? A maioria dos estudos utiliza a diferença da temperatura. Então, o que acontece? Num corpo saudável, né, a distribuição dessa temperatura da pele é para ser simétrico. Não há diferença de temperatura. Tá? E a maioria dos estudos utiliza a diferença de temperatura com o lado contralateral. Então, normalmente, nós comparamos o lado direito com o lado esquerdo, tá? E um bom estado térmico da estrutura corporal, ele é baseado na simetria térmica entre as partes do corpo, tá? Sempre aí dentro de uma faixa de temperatura. Então, uma imagem térmica de alta resolução vai me fornecer informações interessantes sobre o complexo sistema da termorregulação do nosso corpo. Então, para uma interpretação apropriada de um perfil termográfico, né, de um termograma de um indivíduo, é necessário estabelecer um padrão térmico de referência para cada grupo populacional. Por exemplo, pode ser por faixa etária, por raça, né, pelas diferentes etnias, ou então ainda por alguma doença específica. Tá? E aí, os autores trazem ainda também na introdução que os estudos demonstram que uma diferença de temperatura maior que meio grau, ou seja, maior que 0,5, entre dois segmentos, entre duas regiões de interesse, indica fortemente um distúrbio funcional nessa região. Lembrando que a termografia é um exame funcional, não é um exame anatômico, como demais exames complementares. Então, por isso que a gente fala bastante em questões de distúrbios funcionais, disfunções térmicas na termografia. Tá? Tem que se familiarizar com essa nomenclatura. E os registros termográficos também mostram a resposta fisiológica complexa do sistema metabólico, né, muscular, o sistema cardiovascular, avaliação de macro e microcirculação, sistema nervoso, tanto central quanto local, e o sistema adrenérgico. Tá? A regulação da temperatura do nosso corpo, para manter a temperatura interna em níveis adequados, ela é bem complexa, né? O hipotálamo e múltiplos sensores e efetores, eles agem juntos, fornecendo feedback para controlar o sistema de regulação de temperatura. Tá? E isso tudo também vai afetar a temperatura da pele.
Então, estabelecer padrões térmicos em diferentes grupos populacionais pode ajudar a identificação de áreas hipertérmicas ou hipotérmicas. Hipertérmicas são regiões quentes e hipotérmicas, regiões frias. Tá? E detectar a diferença de temperatura contralateral como sinais de problemas funcionais ou doenças, e determinar a relação entre a temperatura central e também periférica. Então, se eu consigo estabelecer valores e condições normais de repouso, isso pode contribuir para entender as mudanças térmicas da pele durante e após qualquer atividade física, ou então correlacionado a qualquer patologia, e nos auxilia no diagnóstico. As informações térmicas locais são relevantes para todos, para toda a equipe, tanto, né, que seja que você trabalhe com uma equipe multidisciplinar, enfim. Isso traz informações para todos da equipe para conseguir o quê? Alinhar treinamento ou então terapia, seja ele para uma pessoa que seja atleta ou não atleta, tá? E aí, no artigo, ele traz que o fator idade, ele é crucial nas respostas térmicas. Então, dados específicos por gênero para os grupos, diferentes grupos etários, bem definidos, como as crianças, idosos, adolescentes, né, são necessários. Então, o objetivo do estudo, um dos objetivos foi estabelecer dados da temperatura cutânea, através do uso da termografia, para adultos brasileiros e comparar a temperatura da pele entre homens e mulheres. Aqui, como materiais e métodos, então, participaram do estudo uma amostra de 220 adultos jovens, sendo 103 homens, né, e 117 mulheres. Os participantes não relataram nenhuma dor ou problema em suas atividades diárias e não consumiram nenhum medicamento nas 2 últimas semanas do estudo, tá? E os critérios de exclusão, obviamente, foram tabagismo ou qualquer outra condição patológica que pudesse afetar a temperatura da pele. As médias da temperatura da pele das regiões de interesse, né, foram obtidas a partir de imagens termográficas, seguindo critérios descritos por Ring e Hammer. E eles são um dos principais autores. Tá? Quem tiver interesse em seguir na linha de pesquisa, sugiro fortemente a leitura desses artigos, do Dr. Ring e Dr. Hammer. Tá? As avaliações, elas foram realizadas no Laboratório de Performance Humana da Universidade Federal de Viçosa, né? E aí, logo após os participantes entrarem na sala de coleta, né, claro, o ambiente com temperatura, umidade controlada, né, os participantes foram instruídos a ficarem em pé sobre um tapete de borracha que estava a 4 metros de distância da câmera térmica e quase meio metro de distância da parede. A parede foi coberta por um fundo preto para evitar qualquer tipo de reflexão. Tá? Isso é uma pergunta que normalmente me fazem. Ah, e a parede? A cor da parede importa? Depende. O importante é que a sua parede seja lisa, que não tenha nenhum artefato. Por exemplo, tem algumas paredes que metade da parede pode ter algum papel da parede, ou então tem, às vezes, um detalhe em madeira. O ideal é que seja uma parede lisa, tá? Aqui para o estudo, eles tamparam essa parede, né, com fundo preto, tá? Para evitar qualquer tipo de reflexão. E, claro, os participantes foram orientados, né, seguiram todo um protocolo de orientação para a realização da termografia. Tá? Eles permaneceram durante 15 minutos, né, nessa sala, por um período de aclimatação, de termalização, antes da coleta das imagens térmicas. E também foram coletados dados de peso e de altura. Tá? Então, aqui nós temos a imagem térmica. Eles coletaram vista anterior e posterior, né, de tronco, membros superiores e membros superiores e membros inferiores. Vista anterior e vista posterior.
tá? E a análise da temperatura da pele incluiu os lados, obviamente, esquerdo e direito, da mão, antebraço, do braço, coxa e perna, tá? Além disso, os dados de temperatura do tórax, do abdômen, né? Da parte inferior das costas, tá? Também foram coletados. E aí, no final, eles coletaram a temperatura da pele de 24 regiões de interesse. E aqui vejam que eles fizeram em formato de retângulo, e eles descrevem no artigo, né, é, onde eles colocaram, de acordo com pontos anatômicos. Então, na mão, foi da junção do terceiro metacarpo com a terceira falange proximal e o processo estiloide ulnar. Isso é interessante ter bem descrito o posicionamento da região de interesse, porque aí você pode realizar da mesma forma com o seu paciente. Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas no posicionamento do ROI, então você pode usar pontos anatômicos de referência, que é interessante aqui no artigo que eles descreveram. Seguindo a descrição, por exemplo, ó, no antebraço, foi do antebraço distal, da fossa cubital, da linha axilar, né, até a fossa cubital, na região do braço, no abdômen e parte inferior das costas, do processo tifoide, e 5 centímetros abaixo do umbigo. Então, ele descreveu bem certinho essas distâncias. Por exemplo, na perna, 5 centímetros abaixo da borda inferior da patela e 10 centímetros acima do maléolo. Então, ele descreveu onde colocou, onde foram posicionadas as regiões de interesse. Tá? Isso é bem interessante caso você queira reproduzir aí no seu estudo ou com os seus pacientes. Então, vejam, né, teve os ROIs da vista anterior e posterior, tá? E aí ele cria na sequência uma tabela, né? E aí ele colocou nessa tabela as regiões. Então, aqui ele foi pela temperatura média dessas regiões e também do desvio padrão, né? Das 24 regiões de interesse, né? Considerando a região contralateral e a diferença entre os gêneros. Então, nessa primeira coluna, ele descreve as regiões. A R representa right, lado direito. L, left, esquerdo. Né? E aqui a média com desvio padrão da temperatura em homens, 103 homens. E aqui a média da temperatura, ele faz a diferença, né, de temperatura entre o lado direito versus o lado esquerdo, e se tem uma diferença significativa. Então, primeiramente, nessa coluna onde eu estou passando o cursor, representa a temperatura das regiões dos homens, e a coluna aqui ao lado, onde eu estou passando o cursor agora, do sexo feminino. Então, essa diferença de temperatura. Então, a tabela 1, essa tabela, vai mostrar as médias e os desvios padrões, né, para as 24 ROIs, dos 220 adultos jovens, né, por gênero, bem como a média da temperatura da pele. Tá? A região da mão é a área de menor temperatura, tanto em homens quanto em mulheres. Tá? A região da mão. As regiões mais quentes foram o tórax, vista anterior, tá? É a região mais quente, a mão, e o tórax, vista anterior, e parte superior das costas, da vista posterior em homens, foram mais quentes em relação às mulheres. E nas mulheres, a região mais quente, desculpa, foi a região do abdômen, vista anterior, e parte inferior das costas. Tá? Então, muda um pouquinho a localização. Então, fiquem atentos a esse dado. É diferente. Então, nos homens, as regiões mais quentes foram no tórax, vista anterior, e na parte superior das costas. Enquanto nas mulheres, foi no abdômen, mais quente, e na parte inferior das costas, região lombar, né? Na maioria das áreas ventrais, homens e mulheres apresentaram médias da distribuição de temperatura mais altas no lado esquerdo, enquanto nas áreas dorsais
apresentaram médias de temperatura mais altas do lado direito. Tá? Ele relata aqui. Bem, aqui nessa figura 2, estão as distribuições percentuais da temperatura da pele para 10 pares das regiões de interesse, analisados em homens, separados em 7 faixas de temperatura. Então, aqui o azul representa uma diferença entre o lado direito e o lado esquerdo, menos de 0,25 graus. Aí, aqui na cor, eu vou falar bordô, né? Nesse tom do vermelho, de 0,26 a 0,50. No verde, representa uma simetria de 0,51 a 0,70. Na cor lilás, 0,71 a 1. Tá? Aqui é o percentual da região do ROI, certo? De 0% dessa região, né, dessa simetria, a 100%. Então, às vezes o pessoal se assusta um pouco quando se depara, nossa, quanto esse gráfico, por onde eu começo? Então, vejam que aqui eu tenho a vista anterior, né, mão, antebraço, braço, né, região de tórax, perna, tá? Então, ele mostra as assimetrias, de acordo aqui com essas 7 divisões, tá? E aí vamos lá. As mãos de homens e mulheres, 13,6% em homens e 14,5% nas mulheres, na vista anterior, e o antebraço na vista posterior, tá? Foram as regiões que registraram o maior percentagem de casos com temperatura cutânea maior que 1 grau. Então, maior que 1 grau, tá? Nesse tom de azul, certo? Olha lá. Nessas regiões, uma simetria maior de 1 grau, tá? A coxa e a perna anterior e posterior foram as regiões de interesse em homens e mulheres com menor incidência de assimetria, anormais, sempre abaixo de 2% dos casos. Tá? As faixas de temperatura da pele nos limites normais para adultos jovens ficaram entre 53% e 89% dos homens e entre 59% e 81% das mulheres na vista anterior. Tá? E entre 63% e 92% dos homens e 57% e 85% das mulheres na vista posterior, dependendo da ROI considerada. Tá? O que é relevante aqui? Né? Para onde eu começo, onde eu olho. Então, ele considera normal até meio grau. Então, vejam que a maioria, maior percentual, você quer que fique mesmo aqui entre a cor azul e nessa cor bordô. Tá? Os maiores percentuais de simetria térmica estão na perna, olha aqui, vista posterior. Eu quero que preencha o maior percentual, então aqui está em percentual, né? Aqui onde eu estou passando o cursor. Eu quero que fique entre as cores azul, que representa uma menor assimetria, e até, no máximo, né, essa cor bordô, vermelhinho. Então, vejam que tem uma maior alteração, uma maior assimetria nas mãos, como eu disse, antebraço. Aí vem também na mão vista posterior e antebraço vista posterior. Tá? Ficou claro isso? Então, foque em maior percentual, então, percentual, qual cor que tá? Entre azul e o bordô. Quando começa a ficar muito no verde, aqui já apresenta uma simetria mais significativa. E daí representa acima de 0,51 de diferença térmica. Ok? Então, aqui tem a representação dos homens, e na sequência, essa é a figura 3, que representa a distribuição, né, percentual da temperatura da pele das mulheres, também separado em 7 faixas, mesmas faixas dos homens. Tá? As faixas de temperatura da pele nos limites normais para adultos jovens ficaram entre 53% e 89% dos homens, como eu disse, e 59% e 81% das mulheres na vista anterior. E entre 63% e 92% dos homens na vista posterior e 57% e 85% das mulheres. Então, posteriormente, tanto homens quanto mulheres estão mais simétricos, percentualmente. Tá? Tem mais alteração térmica na vista anterior. Tudo bem? Seguindo, aí vem para a discussão. E aí ele traz que a imagem térmica ela pode ser interpretada de duas maneiras.
qualitativamente ou quantitativamente, né? Para uma análise qualitativa, o avaliador precisa de experiência, óbvio, para você verificar a distribuição térmica, né? Essa distribuição das cores. E aí depende muito da paleta que você utiliza na imagem térmica para facilitar essa análise qualitativa, né? E normalmente o avaliador vai precisar, claro, de experiência para identificar os pontos quentes anormais ou as áreas frias anormais, né? Os dados da temperatura da pele em cada região de interesse são cruciais para uma análise adequada da imagem térmica, permitindo assim uma avaliação mais clara desse indivíduo. A análise quantitativa ela pode ser realizada de duas maneiras. Primeiro, considerando o ROI bilateral, né, a região de interesse, quando eu falo ROI, significa região de interesse. Tá? Então, eu posso comparar um lado com o outro, posso fazer uma análise quantitativa sim, tá? Ou então eu posso calcular de que maneira? Estabelecendo valores percentuais para cada ROI. Então, imagine aqui que eu pego uma região de interesse, a região de interesse é meu ombro. Quantos por cento dessa ROI está com uma temperatura X? Quantos por cento dessa região está com a temperatura X mais 2? Então, você calcula o percentual da distribuição térmica naquela ROI. Tá? É um cálculo um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais detalhado. Ele te dá uma outra informação que também vai agregar na sua análise. Tá? Um bom relatório térmico deve identificar desequilíbrios térmicos para cada região de interesse, em comparação com o seu lado contralateral, e, adicionalmente, se o paciente está apresentando uma área hipertérmica ou hipotérmica dentro dessa roda. Tá? E aí, análise contralateral, ele traz aqui. Então, nesse estudo, as assimetrias não ultrapassaram 0,4 graus Celsius, confirmando o valor de referência de até meio grau, como um valor normal máximo para a região de interesse contralateral. Então, quando você verifica uma simetria até meio grau, ok. Quando os resultados da termografia mostraram um desequilíbrio térmico contralateral, pode indicar distúrbios do sistema nervoso autônomo, alterações do fluxo sanguíneo ou síndromes dolorosas. E aí ele traz um estudo que mostra o quê? De 99. Um bom exemplo da aplicabilidade da termografia foi demonstrada quando até 85,7% das síndromes fisiológicas tiveram diagnóstico confirmado através de assimetrias térmicas nas avaliações contralaterais. Tá? E também foi sugerido que uma assimetria térmica acima de 1 grau pode ser considerado um forte indicador de anormalidade. Certo? Nesse estudo, conforme as figuras 2 e 3, que mostrei a distribuição térmica, dependendo da região, as regiões da coxa e da perna eram as que apresentavam mais simetria térmica. Lembra? A distribuição na coloração azul e no bordô estavam maiores, maior percentual na região das pernas, ou seja, está mais simétrico. Os dados desse estudo indicam uma consistência na distribuição térmica da temperatura da pele de nós, seres humanos. Tá? E aí ele relata aqui um fato, que eu acredito que tenha sido um fator. É, depois, obviamente, os autores devem ter se arrependido, porque eles não registraram as dominâncias de mãos e dos pés. Não sabiam quem era destro ou canhoto. Tá? E há algumas evidências, né, do aumento da temperatura no membro dominante, tanto nos sujeitos saudáveis, quanto também em casos de atletas. E aí ele traz que os dados desse artigo, para uma população saudável de adultos brasileiros, a média normal da temperatura da pele contralateral deve ser considerada 0,3 graus Celsius, tá? Ou menos, semelhante a um estudo que eles também observaram na população chinesa. Tá? Então, de 0 a 0,3, normal. Tá? Ah, mas você pode usar o valor de corte 0,5? Sim, mas quando der um 0,4, você já pode ficar, fazer maiores outras avaliações e correlações, mas já é algo que chama
Atenção, já é uma assimetria. Tá? Os resultados indicam uma diferença na temperatura da pele de aproximadamente 3 a 4 graus entre as regiões centrais e distais do corpo. Essa condição é considerada normal porque as regiões centrais têm uma temperatura da pele maior do que as extremidades. As extremidades são mais frias. E as diferenças da temperatura da pele são causadas principalmente pela ativação neural simpática nas regiões sacrais, né, que é controlada pela atividade nervosa vasoconstritora adrenérgica. Tá? Além disso, as regiões centrais têm temperaturas de 5 a 6 graus mais altas do que as partes distais do corpo, porque contém órgãos como o coração, fígado e intestino, que vão gerar uma grande quantidade de calor metabólico. Então, há essa diferença, obviamente, da distribuição da temperatura entre regiões centrais e periféricas. Regiões periféricas normalmente são mais frias. Tá? E as diferenças entre homens e mulheres. O que ele discute? Que nos resultados, eles visam considerar o gênero como um fator determinante da distribuição da temperatura da pele. Porque 59% das 22 ROIs analisadas apresentaram diferença significativa por gênero, com um P significativo. Tá? As regiões sem diferenças significativas foram a mão, região ventral da mão e dorsal, perna, região ventral, abdômen e parte inferior das costas. Esses dados sugerem que apenas para as ROIs indicadas, uma referência única da temperatura da pele seria válida para homens e mulheres. Ele fala aqui da diferença, mas também o artigo possui uma limitação. Eles fizeram apenas, para a avaliação da composição corporal, nesse estudo, eles fizeram apenas o cálculo da medida da massa corporal total e da altura. Então, eles não têm uma distribuição, ele tem uma noção da composição corporal, mas depois vieram outros estudos, como um do professor Borba, que mostra, através do DEXA, da análise da composição corporal pelo DEXA, que, dependendo da distribuição de gordura, obviamente, de músculo, você tem diferença na temperatura da pele. Tá? Como conclusão, então, diferentes temperaturas da pele, né, para cada região de interesse, e muitos fatores de incidente fornecem perfis térmicos particulares. Né? Existe um estado de equilíbrio térmico para a região de interesse do corpo contralateral. Eles sugerem um valor de meio grau como um limite normal para a diferença térmica contralateral. Tá? E o gênero parece ser um fator determinante para a temperatura da pele. Da coxa, panturrilha e dorso do braço. Por quê? Depende muito da distribuição da gordura. E nós sabemos que a distribuição de gordura é totalmente diferente entre homens e mulheres. Tá? Então, reforçando aqui os principais resultados desse estudo, existe simetria térmica no corpo? Sim, a diferença média entre os lados opostos é menor que 0,4, né, que indica um bom equilíbrio térmico. Valores acima de meio grau podem indicar algum distúrbio, uma assimetria, não distúrbio, né, um desequilíbrio, uma disfunção térmica. Tá? Quais regiões mais quentes ou mais frias? Regiões mais quentes nos homens foram o tórax e a parte superior das costas, e nas mulheres o abdômen e a região inferior das costas, região lombar. Tá? E as regiões mais frias, mãos e pernas, tanto em homens quanto em mulheres. E há diferença entre homens e mulheres? Sim. Em 13 das 24 regiões analisadas, a temperatura da pele foi significativamente diferente entre os gêneros, entre os sexos. Tá? As mulheres tendem a ter a pele mais fria nas pernas e braços, ou seja, nas regiões que também há maior depósito de gordura. Lembrando que a gordura é um isolante térmico, então a temperatura da pele será menor. Tá bem? Então, é isso. Esse artigo foi bem interessante porque ele traz, né, a análise da temperatura da pele da população brasileira, população saudável. Então, caso você realize uma análise e queira fazer uma comparação, nós indicamos o uso
desse artigo como referência, tá? E caso você tenha ficado com alguma dúvida, seja sobre termografia, seja como tenha sido realizado o estudo, ou quais as suas finalidades, analisar a distribuição térmica, como realizar um cálculo de assimetria térmica, se está simétrico ou assimétrico, comparar com as diferentes patologias, diferentes condições fisiológicas, não hesitem em nos enviar a sua pergunta, tá bem? Então, essa foi mais uma sala secreta da termografia. Caso você não tenha conseguido acompanhar ao vivo, a sala secreta, o vídeo fica disponibilizado no nosso canal no YouTube, @termosaúde. Se for possível, já ative as notificações para vocês serem avisados toda vez que entra um vídeo novo, tá bem? E caso você queira ver algum tema específico na sala secreta, nos envie, tá bom? E é isso. Nos vemos em mais uma sala secreta na próxima semana. Até breve.